quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Eu tenho uma proposta para dar para o nosso governo, para o governo da nação angolana, como servo de Deus, como homem de Deus. Aqueles que têm ouvido, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Preste atenção no que eu vou dizer agora. É uma proposta aqui. Se for obedecida, de acordo à direção do Espírito, vai mudar o quadro da nossa nação. As coisas vão mudar. Angola vai mudar. Além dos benefícios para os jovens e a próxima geração, haverá um avivamento tremendo nessa nação. Eu sei que temos orado, mas eu trouxe, além da oração, uma proposta. Sim. Essa proposta, depois da inspiração divina, foi anotada aí, bem arquivada aqui. Tenho aqui essa proposta nacional. Então aqui, essa é a proposta nacional. Com essa proposta, eu creio que Deus fará algo novo na nossa nação. Deus vai fazer algo novo na nação angolana. Excelências, servos, servas, ministros e ministros de Deus, depois de um diagnóstico profundo e ferido da alma, da minha alma e alma nacional, porque não basta somente gritar, nós precisamos propor. Não basta somente manifestar, nós precisamos propor. A cura da Angola começa quando a dor se torna diálogo, vira diálogo. Quando a revolta vira consciência e o povo deixa de ser problema para se tornar parte da solução. Porque quando o povo deixa de ser problema e se torna parte da solução, então Angola passará a entrar no nível da cura. Aqui está a minha proposta clara como servo de Deus. É uma proposta espiritual, humana e estratégica. Um caminho de solução e negociação entre o governo e o povo. Essa proposta tem 8 pontos específicos. Eu ditarei e citarei os 8 pontos específicos. Primeiro ponto da proposta: reconhecimento público da crise social. Neste ponto, o governo deve reconhecer publicamente a crise social. Nenhum problema pode ser resolvido se for negado. O governo precisa sair dos palácios e olhar nos olhos do povo e admitir que o sistema de saúde faliu moralmente. A educação está abandonada. O desemprego destrói famílias. A juventude está à deriva. O povo em Angola não vive. O povo em Angola sobrevive. No entanto, reconhecer a dor é o primeiro passo para a cura. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Sim, esta é a minha primeira proposta. O reconhecimento público da crise social. Sim, o reconhecimento é a chave do engrandecimento. Reconhecer a dor é o primeiro passo da cura. Para curar essa nação angolana, o governo deve sair
e reconhecer publicamente a crise social. E a segunda proposta é mesa de negociação entre governo, igreja e sociedade civil. Criação de um conselho de reconstrução nacional, com membros da sociedade da igreja, da juventude, do setor empresarial e do próprio governo. Essa mesa deve ser transparente, com transmissões públicas e acompanhada por instituições independentes. Qual é o objetivo desta mesa de negociação entre o governo, igreja e sociedade civil? Saibam que estes três órgãos são os que mais influenciam as massas. E se não houver uma negociação entre eles, haverá sempre problemas com as massas, com o povo. O objetivo é propor soluções concretas e fiscalizar sua implementação. Porque o problema, às vezes, não é sobre propor soluções, mas é sobre a falta de fiscalização aos projetos propostos, aos projetos que tiveram início, que deram avanço. O povo precisa ser ouvido, não apenas em urnas, como acontece em momentos de eleições, mas em mesas de verdade e com toda a verdade. Essa é a segunda proposta. A terceira, um pacto nacional pela educação. A educação é a chave mestre. A mestria de uma boa sociedade, depois do lado espiritual, é a educação. Sem educação, sem disciplina. Sem disciplina, vandalismo. E é o que nós temos visto. O vandalismo é a falta de educação. Porque muitos que estão nas ruas cometendo vandalismo são aqueles que não tiveram oportunidades para estudar. São aqueles que viram os seus sonhos a serem destruídos. Por quê? Por causa de uma má governação. Por causa de uma má política de integração. Então, nessa terceira proposta, um pacto nacional pela educação. Triplicar o investimento na educação básica e na formação de professores. Sim, precisamos formar professores capazes de trazer uma nova visão na educação. Formar uma geração que amanhã representará. Olha para Singapura. Quem conhece a história da Singapura? Quem conhece a história do Japão? Olha, países que decidiram fechar-se, investir-se. Olha para a China. Olha o que a guerra fez na Singapura. Olha os problemas que a China teve. Olha os problemas que outros países tiveram. Mas a consciência, olhando para a educação, trouxe revolução e transformação. Se triplicarmos o investimento na educação, ajudaremos a consciência dos educandos para um futuro melhor e garantiremos segurança para a nossa próxima geração. Implantar merendas escolares obrigatórias com alimentação real. Estamos a falar de filhos, há filhos inteligentes, sábios, mas estômago vazio, a mente não processa da melhor forma. Com merendas escolares obrigatórias, com alimentação real, nós teremos filhos a dedicarem-se nas escolas de formas extraordinárias. E coisas grandes vão acontecer. Teremos uma nação que daqui a 10, 15 anos saberá resolver os seus problemas. Não dependerá dos estrangeiros. Teremos uma nação que daqui a 30 anos fabricará o que é nosso. Sim, com carimbo nacional.
e nos tornaremos legado para a próxima geração. Sim, temos tudo. Temos homens inteligentes, mulheres inteligentes, temos tudo. Temos graça, temos um Deus vivo. Só falta boas pessoas a nos governarem. Nesse Pacto Nacional pela Educação, reabilitação urgente das escolas nos bairros periféricos. Existem escolas que foram abandonadas, abandalhadas nos bairros periféricos, que hoje estão às moscas. As escolas estão sendo destruídas. Outras escolas se tornaram casas de prostituição, se tornaram pensões. Outras escolas se tornaram lugares de tráficos de droga. Por quê? Por quê? Alguém tem a resposta melhor. Introdução de valores cívicos e espirituais nos conteúdos escolares. Porque nesse pacto pela educação, introduzir valores cívicos e espirituais nos conteúdos escolares. Por quê? Porque os nossos filhos estão a ser mais formados pelas redes sociais do que pelos conteúdos escolares. As redes sociais hoje estão a formar mais os nossos filhos do que os conteúdos escolares. As escolas hoje estão a perder mais impacto do que as redes sociais diante dos filhos. Quais são os conteúdos que levamos que prendem a atenção dos filhos? Quais são os conteúdos que prendem a atenção dos alunos, dos estudantes? Precisamos introduzir conteúdos espirituais, não colocando a Bíblia fora, não colocando a palavra de Deus fora. A palavra de Deus, a educação cristã deve entrar. A mensagem de Cristo deve entrar nas escolas e os conteúdos cívicos devem casar. Dentro desse pacto, tem um último ponto. Bolsas reais. Bolsas reais para jovens de baixa renda. Existem jovens que querem, têm vontade, mas não têm oportunidade. Se as bolsas reais para jovens de baixa renda atuarem nesse Pacto Nacional pela Educação, teremos jovens com uma mente reformada, uma mente extraordinária, a fazer coisas grandes a favor da sua nação. Quantos são os jovens que estão presos? Fora desses jovens aqui para bolsas reais, quantos são os jovens que terminaram as universidades e estão com os seus diplomas dentro dos sacos de plásticos, todos os dias nas paragens, à espera de táxi, à espera de um candongueiro? Por quê? Não tem oportunidade. Uns se tornaram motoristas. Não quero baixar o serviço dos motoristas nem dos taxistas, que hoje nós conseguimos ver o impacto da existência dos taxistas diante da greve de 3 dias na capital de Angola. Não baixando, mas muitos que estão nos táxis, eles não escolheram esses serviços. Muitos estão como motoristas, não escolheram esses serviços. E formaram, mas por falta de oportunidade, eles estão ali. Quem falará por eles? Nós falaremos por eles em oração e determinação. E as nossas orações vão apertar o coração de quem diz direito. Vai apertar o coração, porque até mesmo o faraó foi mexido por Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instruir o menino no caminho em que deve andar, para quando crescer, não se desviar dele. O quarto plano
Quarto, plano de emprego e empreendedorismo juvenil. Redução de impostos e taxas para pequenas iniciativas e microempresas de jovens. Aqueles que são jovens. Essa proposta, aqueles que são jovens, que têm visões, têm sonhos de microempresas, negócios pequenos, aqueles que ditam as regras, as leis, pensem nesses jovens. Essa é a minha proposta. Que o imposto, as taxas sejam reduzidas para que eles tenham mais vida e mais vontade de prosseguir e fazer coisas maiores. Que as microempresas se tornem grandes empresas. Se tornem grandes grupos, grandes sociedades. Criação de centros de capacitação técnica em cada província. Se cada província tem centros de capacitação técnica, menos delinquência, menos alcoolismo, porque o maior investimento não pode ser nas casas de prostituição, nem no alcoolismo, senão na educação, que traz reforma numa geração. Alcoolismo traz deformação. Educação não traz deformação. A educação traz formação. Financiamento orientado e fiscalizado para projetos juvenis. Esses financiamentos que são fiscalizados, que não podem ser escolha quem é o filho, quem é o sobrinho, que sejam para jovens disponíveis para mudar nossa nação. Desejam fazer algo grande. Dentro desse plano temos ainda o estímulo real a todos os que são fazedores nacionais made in Angola, com prioridade a jovens empreendedores. Existem coisas que as pessoas fazem por estímulo. Os jovens gostam de ser estimulados. Mesmo na lei das empresas, na visão estratégica das empresas, os funcionários são estimulados com presentes para produzirem mais. Se os jovens forem estimulados, eles vão produzir muito em prol da sua nação. Quinto plano dessa proposta: recuperação urgente do sistema de saúde pública. Recuperação urgente do sistema de saúde pública. Sim. Fornecimento básico e obrigatório de medicamentos nos hospitais. As pessoas estão a morrer nos hospitais. As pessoas estão a acabar-se nos corredores dos hospitais, nas camas dos hospitais, porque falta de medicamentos, falta de comprimidos. Pagamento justo e em dia aos profissionais de saúde. Depois do Ministério da Defesa, Ministério do Interior, o Ministério da Saúde é o ministério mais importante num país. Porque quem cuida da tua saúde, cuida da tua vida. Quando os profissionais de saúde são bem pagos, são motivados, eles exercem com profissionalismo e amor, porque todos eles juraram fazer aquilo que eles amam fazer. Melhoria da infraestrutura hospitalar, principalmente nas zonas mais pobres. As zonas mais pobres, poucas são as zonas com hospitais, poucas são as zonas. Há mulheres nas zonas periféricas que para encontrar maternidade sofrem, não conseguem encontrar. Não conseguem encontrar. Mas eu creio que a graça é suficiente para a sua vida. Quem me ouve, eu sei que a mensagem chegará e a proposta chegará de coração aberto. Parcerias com as igrejas, organizações não governamentais para campanhas de saúde e alimentação. Nós
particularmente como igreja, de tempo em tempo levamos sacos de arroz, ajudamos os necessitados, não só com sacos de arroz, com alimentação, com cesta básica completa, não só com cesta básica, com contribuições da comunidade geral em Cristo, e levamos para os necessitados. Poucas vezes damos a conhecer ao governo, por causa dos princípios bíblicos que nós temos, levamos conforme é o ensinamento de Jesus, sem o consentimento e o conhecimento dos homens. Mas se existir uma parceria onde faz-se livremente, nós diminuiremos a pobreza no nosso país, a saúde será estável, terá mais controle e fiscalização, e o nome de Jesus será glorificado e a nação vencerá. Sexto ponto, que foi resultado de muito pensamento daquilo que acompanhei. Na manifestação e as coisas que têm acontecido em Luanda. Fim da repreensão, a manifestação pacífica. O povo deve ter direito constitucional garantido à manifestação. E isso é direito de todos. Não ao vandalismo, mas à manifestação pacífica, reivindicando os seus direitos. Criação de um protocolo de segurança que evite infiltrações e vandalismo. Se diante de toda a manifestação haver um protocolo de segurança para evitar infiltrações e vandalismo, nós teremos manifestações pacíficas produtivas e o povo sairá a vencer e o governo terá voz para comunicar-se com o povo e terá paz para aquele povo. Criminalizar os infiltrados que sabotam o povo em protesto legítimo. O governo deve ouvir antes de oprimir. Como está escrito em Provérbios 28:6. Melhor é o pobre que anda na integridade do que o perverso nos seus caminhos. Sétimo, pedido público de perdão à nação. Sim, os maiores líderes da história reconheceram os seus erros. A nação precisa de uma quebra de orgulho, uma cerimônia simbólica, onde o governo diga ao povo: nós falhamos, mas queremos consertar. Essa atitude vai libertar espiritualmente a terra, porque não há restauração sem arrependimento. Sim, um pedido público de perdão à nação vai libertar a nação angolana. Vai libertar a nação. O último ponto, que é o oitavo, invocar Deus como nação. Angola precisa voltar à raiz espiritual, não apenas em discursos religiosos, mas com políticas baseadas em justiça, misericórdia, integridade e temor de Deus. Segunda de Crônicas 7:14, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a proposta nacional, visão espiritual para a nação angolana. Que Deus abençoe o teu espírito, abençoe a tua vida, abençoe a tua jornada. Agora vamos orar pela nação. Vamos orar. Haverá uma reviravolta. Deus vai fazer algo novo na nossa nação. Haverá um novo tempo. Há uma boa chuva que se avizinha. Mas essa chuva, primeiro passará uma nuvem negra. Deus tem visto os derramamentos de sangue. Tem visto os choros dos inocentes. Tem visto as perdas e percas dos negociantes, dos empresários privados.
A mão de Deus vai te levantar de novo. A mão de Deus vai te levantar de novo. Vai trazer algo novo na tua jornada. Vai trazer algo novo na tua vida. A mão de Deus vai te levantar de novo. Vai te levantar de novo. Vai te levantar de novo. Obrigado, Santo Espírito. Obrigado, Santo Espírito.